quinta-feira. Hoje é o dia 31 de março de 2016, o dia em que nós relembramos a farsa e a tragédia ao mesmo tempo do golpe militar de 1964 no nosso país. A farsa porque, na verdade, o golpe não se deu no dia 31 de março. Ele se deu, na verdade, no dia 1º de abril. Mas para que aquela situação não caísse na gozação popular, os golpistas civis e militares que deram o golpe em 1964 oficializaram o golpe no dia 31 de março, que de fato ficou registrado na nossa história como o dia do sepultamento, já por várias vezes acontecida, da democracia no nosso país. Porque golpes no nosso país não são raros. De fato, toda a nossa história é tragicamente marcada pela usurpação do poder do povo, pela fortaleza do voto, pelas forças conservadoras deste país. Hoje, no dia 31 de março, nós vamos estar nas ruas. Primeiro, para mobilizar a opinião pública, para que de vez ela possa compreender o que é que está por trás dessa tentativa do golpe civil midiático, com o apoio de setores do Ministério Público, de setores da Polícia Federal e setores do próprio Poder Judiciário, a partir de intervenções absolutamente ilegais e imorais e que atentam contra o Estado de Direito do juiz Sérgio Moro, lá do Paraná. A partir de uma visão que ele já expressou publicamente, que tem que mobilizar a opinião pública para, mediante o clamor promovido pela mídia, poder convalidar os seus atos, sejam legais ou ilegais. O querido meu companheiro vereador Vicente Pinto acaba de mencionar algo que é muito relevante que a gente possa, e a opinião pública começa a perceber, principalmente a partir da clareza com que os dados se revelam em relação à proteção que o sistema golpista, a Intra de Lerna, de 7 ou 9 cabeças, que eu quero aqui apenas mencionar 3 dessas cabeças, que é a cabeça da mídia, a cabeça do grande capital e a cabeça da oposição de direita, numa grande articulação que visa de fato repetir 64, desta vez não pelo poder dos fuzis, até porque felizmente, se há algo que nós devemos comemorar, e tem muitas coisas a comemorar na consolidação da nossa democracia, eu penso que algo extraordinário a se comemorar é que de fato hoje nós não temos mais nas casernas dos militares caindo no conto da sereia de golpistas que vivandeiras de quartéis, porque eles já foram aos quartéis. A Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, o sistema das federações de indústrias de todo o Brasil, como sempre aconteceu, como financiaram o golpe em 64, como financiaram a tortura em 64, elas já bateram de novo nas portas dos quartéis, mas deram com os burros na água, porque felizmente os nossos militares hoje compreendem que de fato têm que se sujeitar, se subordinar aos ditames da Constituição, inclusive, como já disse o comandante do Exército, que só haverá movimentação de tropas sob as ordens da comandante em chefe, que é a Presidenta da República. Felizmente, este é um grande ganho da nossa democracia, que é novo, porque de regra, os militares da história do Brasil sempre foram acessíveis, sempre foram abertos às vivandeiras de quartel. Felizmente, as vivandeiras de quartel hoje deram com os burros na água. Mas o vereador Vicente Pinto mencionava, e aqui o jornal, vários jornais, Ministério Público reconhece: Dilma não interferiu na Lava Jato.
disse esperar que a operação siga com independência para atuar e deixou um recado implícito para eventual governo do primeiro-ministro Michel Temer. Caso Dilma Rousseff seja afastado do processo de impeachment. Abre aspas. Aqui temos um ponto positivo que os governos investigados do PT têm a seu favor. Boa parte da independência atual do Ministério Público, da capacidade técnica da Polícia Federal, decorre de uma não intervenção do poder político, fato que tem que ser reconhecido. Os governos anteriores realmente mantinham o controle das instituições, mas esperamos que isto jamais seja, mas esperamos que isto esteja superado. Isso é um depoimento de um procurador que tem sido um dos mais cáusticos e duros persecutores na ação da Lava Jato, inclusive em relação ao pretexto. E de fato, se nós vamos rememorar a história, nós vamos ver centenas, talvez milhares de escândalos, inclusive os 8 anos do governo Fernando Henrique Cardoso, senhor presidente, em que de fato foi tudo engavetado e foi tudo escondido debaixo do tapete, sob a cobertura e a proteção desse sistema que agora se reúne para tentar dar um golpe. Falo da Pacha Civan, falo da famosa planilha da privadaria Tucano, falo da lista de Furnas, que agora vem à tona novamente a lista de Furnas, com os principais atores do golpe, que agora da tentativa de golpe, que estão lá nela. Então, senhor presidente, o que de fato está em jogo é a tentativa, e graças a Deus, a opinião pública, os brasileiros, inclusive os antipetistas bem intencionados, que estão indo às ruas, que estavam indo às ruas contra o PT e contra a presidenta Dilma. Mas agora a Folha de São Paulo já traz uma matéria, uma pesquisa que foi feita, onde eles começam a cair a ficha e percebemos como é que nós podemos admitir, como é que nós podemos pensar que é sincero da parte dessa oposição o discurso contra a corrupção, se o comandante do golpe é o corrupto Michel Temer. Aliás, mais do que o Michel Temer, na verdade o Michel Temer é um títere do Eduardo Cunha, presidente da Câmara Federal, que há 8 meses dá golpe na Câmara Federal para poder um processo do Conselho de Ética não ter prosseguimento. Para concluir mesmo, senhor presidente, lamentar que ontem foi aniversário da nossa Ordem dos Advogados do Brasil. E lamentar profundamente, ontem nós tivemos mais um encontro em defesa da democracia, juristas pela legalidade e pela democracia, no auditório da UFC, que lotou para mais de 700 operadores do direito. Como tem se espalhado no Brasil inteiro essa movimentação de intelectuais, essa movimentação de artistas, essa movimentação de lideranças do movimento social e, sobretudo, dos advogados e dos juristas. E aí, senhor presidente, a Ordem dos Advogados cometeu um trágico equívoco, o mesmo que ela cometeu em 1964. Os advogados que estão aqui, eu até indago se eles sabem quem era o presidente da OAB em 1964. Foi palavra do lixo. Nós sabemos quem é Raimundo Fauro, mas em 1964 o presidente da OAB era Carlos Covina Cavalcante de Alagoas. E a OAB em 1964 apoiou o golpe militar. Apoiou o golpe militar em 1964 e a partir de 68 mais 5 voltou atrás e de fato deu uma relevantíssima contribuição no combate à ditadura. Mas apoiou o golpe militar em 64. Mas, senhor presidente, só me permita, senhor presidente, vereador Vaidão, me permita para dar um dado importante. A OAB, agora, inclusive a OAB local, de afogadinho, sem nenhuma discussão, convocou o conselho na segunda-feira, à tardia da noite, para se reunir na terça, sem distribuição da matéria para o relator, para de afogadinho, sem debate, apoiar uma posição de aprovação do impeachment da presidenta Dilma, um impeachment sem crime de responsabilidade. O impeachment está previsto na Constituição, mas está previsto na Constituição que tem que ter um crime de responsabilidade atribuído à presidente
da República. E pasme, senhor presidente, se a Ordem dos Advogados, a Direção Nacional e o novo Carlos Povinas, que é o presidente Cláudio Lamarca, o novo Carlos Povinas Cavalcante, numa petição dessa, e os jovens advogados, e aí o Pedro que já fez exame de ordem, se essa sentença fosse uma sentença de prova para que a direção da OAB pudesse se inscrever na Ordem dos Advogados, vereador Pedro, seria reprovada. Porque chega ao disparate, presidente, de sustentar que é crime de responsabilidade o fato da presidenta Dilma haver nomeado o presidente Lula ministro. Chega ao disparate de dizer que é crime de responsabilidade, não falo nem das pedaladas, de dizer que é crime de responsabilidade, senhor presidente, as articulações que aconteceram e que estão relatadas na delação premiada do senador Delcídio Amaral, senhor presidente, só para concluir aqui mesmo, onde ele diz que denuncia que a presidenta Dilma queria interferir e queria escolher o ministro Marcelo Navarro do STJ com compromisso do ministro para proteger a PT na Operação Lava Jato. Mas bem, senhor presidente, se a OAB não quisesse passar um recibo de covardia, de pusilanimidade, de oportunismo, e chegar agora à desmoralização e receber carão do próprio Eduardo Cunha, que disse que essa ação da OAB era oportunista e atemporal, e que aquilo era obra de um cartel. Quando dá para uma instituição de prestígio da força da OAB receber uma demonstração moral, receber uma demonstração moral de um time como Eduardo Cunha, só concluindo, senhor presidente, aí, se a OAB tivesse sido corajosa, se tivesse feito seriamente a questão, tinha entrado com o pedido de impeachment, senhor presidente, do ministro Marcelo Navarro, do STJ, e entrado com o pedido de impeachment do ministro Francisco